Havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez o mundo. Ministério Pão Vivo, a gente citou os versos de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. A gente continua absorvendo as lições do batismo de Jesus. Nós estamos já na segunda fase. Ele já foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E Mateus registrou que ele, Jesus, batizado, saiu da água. Note aqui a ideia das gotinhas do chamado batismo por aspersão, ela já perde o seu fundamento. Primeiro que a palavra batismo, ela quer dizer imersão, e gotinhas em gotinhas não tem como ser imerso ou mergulhado. E já que Jesus estava saindo da água, é porque ele tinha entrado. É a lógica. Então, aqui já é desfeita esta heresia, este desvio, porque, como nós já aprendemos, o batismo nas águas é uma ordenança bíblica, é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, mas, infelizmente, através dos séculos, ele tem sofrido, essa doutrina tem sofrido várias deformidades. Mas vamos ao fenômeno importantíssimo que aconteceu. O fenômeno importantíssimo e básico para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele estava saindo das águas, o céu se abriu. Mateus fala que o céu se abriu para ele. E ele viu João, que era o batizando, que estava ministrando o batismo. Aquele sinal, ele era mais para João Batista. Ele era o sinal comprobatório de que aquele homem que estava sendo batizado, que saiu de entre a multidão, ele era um homem diferente. Vejamos que João viu que o Espírito Santo desceu em forma corpórea,
como se fosse uma pomba e pousou sobre Jesus. Não vamos pensar que que o Espírito Santo é uma pomba. Aqui era apenas uma figura. Note que o texto mostra como uma pomba, isto é, do mesmo modo que uma pomba vem voando, sobrevoa os ares. Ela foi usada como figura, como ilustração de que aquele momento o Espírito Santo estava vindo sobre Jesus. Quando diz pousou, quer dizer veio para ficar. E logo em seguida, o ato confirmador de tudo aquilo que estava acontecendo. O céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Aí então a voz de Deus, a voz do Pai, confirmando o ato que estava sendo celebrado. Deus então disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Note bem na sua Bíblia que filho aí é um substantivo próprio. Filho está com letra maiúscula. O F você vai achar em toda a Bíblia. Filho no sentido comum, filho como substantivo comum, o F minúsculo. Mas, no caso propriamente dito, é filho como nome daquela pessoa. Quando nós chegamos lá na carta aos Hebreus, e o autor faz aquele comparativo, mostra a superioridade de Jesus sobre os anjos. Então, ele disse que Jesus recebeu o mais excelente nome. Note a confirmação de que filho era um nome. Ele recebeu o mais excelente nome. E o texto continua: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, aquelas palavras ali vieram para tirar todas as dúvidas de João Batista, para provar para ele que ele estava batizando o
Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Lembre-se, Jesus não estava sendo batizado como Deus, pois seria então 2 deuses, ou então 3, como mais tarde a doutrina da Trindade criou. Não, Jesus estava sendo batizado como homem, aquele homem que nasceu em Belém, aquele homem que tinha as 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas ele, como homem, estava sendo batizado ali. Por isso, ele disse para João Batista que era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Se os outros homens estão sendo batizados, eu vou ser batizado também. É claro, aquilo que a gente já aprendeu. Ele não precisou arrependimento. Note que o próprio Pai, o próprio Deus está dizendo: nele eu me comprazo. Depois, lá em Hebreus, você pode ler no capítulo 1, Deus dizendo do Filho, dizendo deste que ele estava se comprazendo, ele dizendo: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, note, como homem, ele também tinha Deus, tinha um Deus. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais de que aos teus companheiros. Então, é bom destacar de uma maneira clara, vivida, que era um homem que estava sendo batizado, não um Deus, como alguns pensam. Mas, na conclusão, nós ainda iremos ver detalhes profundos do batismo do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.